Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Pode avançar, que bom que você está aqui conosco, ter a sua companhia aqui é muito importante e você vai continuar avançando com a gente, crescendo na parte técnica, na construção da sua formação. E hoje a gente tem dois convidados muitíssimos especiais. Olha, quero começar aqui apresentando Pastor Jean. Seja bem-vindo, pastor. Pastor Jean é graduado em teologia, é mestre em teologia pastoral, comportou durante as férias ali no seminário e atualmente é o nosso presidente para todo o Planalto Central, né? A Associação Planalto Central compete ali o Distrito Federal e algumas cidades em torno de Brasília. Não é isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Muito obrigado, pastor Gabriel, pelo convite de estar aqui com você. É uma alegria poder participar desse podcast com vocês. Obrigado, pastor. Estamos também aqui com o pastor Evaí. Pastor, que bênção ter com você conosco, viu? O pastor é formado em teologia, mestre em teologia pastoral, tem MBA em liderança de novas gerações. Também comportou durante o semestre, né, pastor? Durante as férias letivas lá, quando era aluno de teologia. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigado, viu? É isso aí, pastor. Muito obrigado pelo convite. Para a gente é uma alegria poder falar desse tema tão importante para os nossos jovens. Comportagem está no sangue. E uma coisa que eu não posso esquecer, o pastor Evaí também é líder do Departamento de Desbravadores e Aventureiro. Isso mesmo, pastor? Isso. Para a região também aqui da Plaque, está liderando aí as novas gerações, o futuro da nossa igreja. Que benção, pastor. Seja bem-vindo. Amigos, muitos colegas que estão nos assistindo são estudantes, estão lá no seminário, estão na faculdade, estão aqui no nosso Projeto Sonhando Alto, perto de nós, e alguns estão em suas igrejas se perguntando, olha, eu vou começar a comportar, não sei por onde eu começo, o que eu devo fazer para ir me preparando, eu sei que lá na campanha tem um treinamento, mas eu queria ter de vocês dica de sucesso, aquilo que vocês fizeram lá no início de vocês, que eu posso talvez copiar, adaptar, e também ter sucesso na comportagem. O que você diria para essa garotada aí? Legal, pastor Gabriel. Eu acho que o primeiro passo para você entrar é procurar a direção de publicações. No caso, você ou o departamento ou o seu pastor. Procure o seu pastor e diga para ele, olha, eu tenho desejo de entrar na campanha, e aí ele vai direcionar para o departamento. E aí tem várias ferramentas que o departamento já coloca na mão dele, que é a oferta, o material, preparar, estudar, tudo isso. E eu acho que o primeiro passo é participar de um treinamento, que o próprio departamento faz. Então, eu acho que o primeiro passo é esse aí, você procurar ali o seu pastor ou procurar o líder espiritual, e aí, então, ele vai encaminhar para esses pontos aí. Sim, pastor. Muito bem colocado, pastor Jean. O começo ele tem que ser com o pé direito. Eu acho que, além do que o pastor Jean falou, aquela decisão feita no coração é muito importante. O que a gente pensa sobre a comportagem? Por exemplo, você que está nos ouvindo, já ouviu alguém contar histórias de diferentes maneiras, mas o que você pensa sobre isso? Ore a Deus e peça a Deus que te ajude a decidir comportar. Pastores, vocês falaram do início, né, de procurar o diretor, receber treinamento, enfim, mas alguém pode estar se perguntando assim, olha, pastor, eu nunca nem vendi nem bala, eu não sei vender nem bolinho de pote, que é uma delícia, e as pessoas só em olhar já compram, mesmo que eu não tenha essa experiência nenhuma com outro tipo de venda, eu poderia começar? Será que eu conseguiria ter sucesso vindo para a comportagem, sendo tímido, ou não tendo experiência nenhuma com isso? Claro, a primeira coisa, acho que o pastor Evaí falou muito bem, é ter a direção do Espírito Santo, é você pedir realmente, você colocar no seu coração que aquilo, a comportagem, ela não é algo técnico simplesmente, você está fazendo ali uma missão, você está levando o evangelho através da página impressa. Acho que esse é o primeiro ponto. Então a gente não precisa temer se vai dar certo, se não vai, se eu sou um bom vendedor ou não. Agora, é muito importante, e eu recebi muito, quero mandar um abraço aqui também para o meu líder, foi o pastor Paulo Pinheiro, nós estudamos juntos, ele foi meu diretor ali e tal, e ele sentava com a gente, ele sentou comigo, montou uma oferta junto comigo, me explicou, fez a oferta, e ele fez vários jovens darem a mesma oferta, e aí você vai quebrando o gelo, você vai começar a aprender. Então você não chega lá do nada, tem uma técnica que é ensinada, né? Então não precisa ter medo, não precisa ficar preocupado, porque é ensinado. Então você vai repetir aquilo e depois, conforme você vai fazendo, você vai pegando experiência,
e você vai ajustando aí a sua oferta. E é bem tranquilo, não é nada assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, professor? Você vai comportou já 8 férias, né? Mais o dobro do que eu, né? Então, ele tem muito mais experiência para dizer sobre isso. Eu diria o seguinte, pastor Jean, pastor Gabriel, comportagem não é só venda. Quando a gente vai começar, se a gente ficar pensando só na venda, isso pode ser um ruído para a gente. A gente tem que pensar que é uma missão. E se é uma missão, e se essa missão é de Deus, então, como disse o pastor Jean, Deus vai nos capacitar. Claro, tem toda a parte técnica, que é muito bem-vinda. Aliás, para quem está ouvindo, é importante saber que simplesmente não vai se inscrever e você vai mandar ele para um bairro ou para uma cidade. É isso mesmo. Vai haver todo um processo de preparação para que tudo dê certo. O preparo, o treino ali, né? Por isso que é importante participar do treinamento. No treinamento, aí você queima oferta, você fala o tanto que quiser, ouve outras pessoas, maneiras de falar. E uma dica importante é conheça o material que você está vendendo. Não ache que você, eu fui lá e tal. Não, você precisa ler o material, conhecer, saber o que tem ali dentro e aí vender aquilo para a ideia, né, para aquilo. Lógico, você vai fornecer a um preço, a um custo, mas lembrando que é uma missão, não é só dinheiro, né? Uma coisa que é interessante, queria lembrar para você, aqui na Plaque, quando começamos a campanha, o treinamento dura entre 4 a 6 dias. E durante esse período que você está treinando, toda alimentação, café, almoço e janta, a gente proporciona para você. O líder só vai permitir que você saia para o campo para fazer visita com a sua dupla depois que você estiver plenamente preparado para fazer o trabalho. Então, você não vai ser lançado aos lobos, fica tranquilo. O preparo começa na campanha, na nossa supervisão, eu participo desse processo, você vai se manter muito bem, vai comer muito bem, e ter apenas uma preocupação, estudar o teu material e aprender as técnicas. O restante a gente vai cuidar para você, para que você possa avançar com segurança. Pastor Gabriel, até eu fiquei com vontade de comportar agora. Ficou com vontade de comportar? Se você é um jovem na igreja, um rapaz, uma moça, um irmão casado, pastor Gabriel, tem que comportar. Você está aí um pouquinho desocupado, pensando no seu futuro, pensando aí o que você poderia fazer para ajudar na missão, a comportagem é o melhor caminho. Se fosse eu, já marcava a data, porque tem muita gente querendo comportar. Que bênção. E, pastor Jean, queria até direcionar essa pergunta para o senhor. Qual a importância da comportagem na formação pastoral? O senhor, como presidente aqui do nosso campo, o senhor está lidando todos os anos, recebendo novos estudantes que se formaram e que querem servir a igreja como pastores. O senhor está gerindo um grupo enorme de pastores aqui. E qual a importância da comportagem nesse processo formativo, né? Que ele está se preparando, ele vem, ele faz evangelismo, ele dá os primeiros passos ali, ou na escola, ou no distrito. Enfim, qual o papel da comportagem nesse processo formativo para ele? Legal, muito boa a gente entrar nesse tema, porque para mim, hoje, a comportagem é como se fosse uma dupla titulação. Você está fazendo uma outra faculdade. Vocês terem a ideia do tamanho da importância que é a comportagem. Porque o pastor que está no distrito, o pastor que vem trabalhar com a gente no campo, quando ele vai para a comportagem, ele aprende a lidar com negativas, ele aprende a lidar com frustrações, Sim. ele aprende a lidar com muita... Porque o pastor lida com o quê? Pessoas. Né? Nós lidamos com pessoas o tempo todo e ele vai gerenciar pessoas lá no distrito. E a comportagem vai dar essa base para como você entrar, como você sair, como você se ajustar a algum problema que você tem ali. Porque, veja, você chega num lugar onde a pessoa nunca te viu, você tem que entrar na casa dela, você tem que trabalhar. Então, eu comparo a comportagem para a gente aqui tem uma importância tão grande, porque os pastores que passaram mais tempo na comportagem é como se fosse uma segunda faculdade. Então, tanto é que hoje no seminário é obrigatório você pelo menos 4 férias. Isso. Não adianta se você não tiver as 4 férias, nós nem chamamos esse pastor, porque já está na praxe ele participar das 4 férias. Pastor Jean, se você me permite, eu fico pensando o que você está dizendo aí, lembrando do meu tempo quando estava comportando, né? Assim, a gente perde medo, a gente perde inibição,
ou pelo menos aprende a vencer estas coisas, né? A gente tem facilidade de conversar com pessoas simples ou com autoridades. Tudo isso são lições para a gente, não é verdade? E você tem que entrar é legal que você tem que chegar numa casa e você tem que quebrar algumas barreiras. Sim. E como pastor, lá no distrito, os pastores do nosso distrito precisam fazer isso. O pastor, ele precisa agregar pessoas e ele precisa quebrar barreiras. E a Coportagem, ela é a melhor escola para poder ensinar uma pessoa a entrar e sair de uma casa Eu ou destacaria de duas um coisas aí. objetivo. Eu aí, né? destacaria duas coisas, pastor, além do que você já mencionou, que foi muito completo. Primeiro, o primeiro contato. Você vai fazer contato na Coportagem, depois vai fazer contato com a pessoa que vai receber estudo bíblico. Isso. Né? Exato. Ou que vai se tirar a preparar. decisão para o batismo. Essa é a segunda. Exatamente. Por isso que eu falei que são duas coisas. Essa é a segunda. Fazer o fechamento. Do jeito que você faz o fechamento na oferta ali, não deixa de ser um apelo, quando você estiver no distrito como pastor, você vai precisar dessas técnicas para fazer apelo para a pessoa aceitar Jesus na sua vida. São duas grandes lições que eu tiro aí. E outro detalhe é desenvolver o hábito da visitação. Imagina que Também. você, como comporta estudante, você vai começar também de casa em casa, você visita 15, 20 pessoas todos os dias. E isso começa a ser algo tão prazeroso, tão gostoso, você vê aquelas experiências. E quando você chega no campo, no distrito, deixa eu te dizer com muita sinceridade, você também precisa visitar. É importante a visitação. E não visitar apenas um grupo dos seus membros, mas visitar toda a igreja. E quando a gente desenvolveu esse hábito, sabe como fazer, fica tão gostoso, é tão prazeroso. A igreja fica tão feliz também em receber a nossa visita, né? E a gente consegue auxiliar tanto a igreja, porque existem situações que precisamos resolver, que a gente acaba descobrindo lá na casa da pessoa, na visita. Pura verdade. E agora, pastor, alguns que estão nos ouvindo podem estar pensando assim, tá, mas eu sou uma senhorita, eu sou uma irmã, eu não vou ser pastor. E no que contribuiria tudo isso que vocês falaram para mim, né? Que não vou ser pastor. O que vocês me diriam? Ótima pergunta, isso mesmo. Aí vem outro aspecto chamado formação de liderança. Você pode não ser um pastor, ser uma senhorita, mas você é uma líder na sua igreja. Você pode ocupar funções na sua igreja e contribuir de maneira direta para a causa do evangelho. E tem uma coisa que é fundamental. A Coportagem, ela não nasceu apenas para salvar aquele que está fora, que está perdido, mas tem um papel muito importante no seu coração, na sua vida. Você se coloca como missionário da página impressa. A Coportagem também salva você. Eu lembro que eu tinha uma rotina, né? Acordar de manhã, lia a Bíblia rapidamente, ia para a escola. Minha adolescência foi um pouquinho conturbada. Fui para a Coportagem com 16 anos e descobri que eu tinha que visitar 20 pessoas e orar com 20 pessoas. Nunca na minha vida pensei que ia fazer 20 orações num dia. E ler alguns textos da Bíblia com algumas pessoas que visitei. Então, não tem apenas um papel importante para quem está sendo alcançado, mas para mim também. E para a formação minha como líder, como um bom cristão, como alguém que quer ver Jesus voltar em breve. Tá, você mencionou, por exemplo, na formação como líder. Imagina que alguém que está nos ouvindo está fazendo uma faculdade aí de pedagogia ou de medicina ou qualquer outra, né? Esse aspecto da liderança que é despertado na Coportagem vai certamente ajudar em cada uma dessas posições. Sim, as relações interpessoais, como você lida. Imagina que você é um pedagogo. Exato. E você lá na escola que você trabalha, você está lidando com vários professores, pais de alunos, alunos em si, e alguns têm temperamentos super difíceis de se relacionar. Mas lembra que na Coportagem de Casa em Casa você encontrou clientes dessa forma também? E você soube contornar a situação? E é interessante que a gente vê, como eu falei aqui, é como se você fizesse uma dupla titulação, porque é uma faculdade que você faz. A Coportagem é uma faculdade. Mas faculdade de quê, pastor? É uma faculdade da vida. Aquilo que não se ensina no curso ou qualquer outro, no seminário ou na faculdade normal de pedagogia, ou seja, de medicina ou qualquer uma em qualquer área, não ensina lá. Então, essa maneira de lidar com as pessoas, isso aí você vai usar em qualquer área. Vai usar em qualquer área. Lógico, a gente falou diretamente porque a nossa área que nós trabalhamos hoje, como pastores, é importante você ter isso e é obrigatório. Mas ela serve para qualquer área onde você estiver,
ela vai ser útil. Outro aspecto importante, a gente falou aqui de coisas excelentes, coisas muito boas, né, da comportagem. Mas alguém tá falando assim, mas vocês esqueceram de falar dos desafios. Conta aí pra gente quais são os desafios. Mas se tem desafios, eu creio que tem importância em superá-los também. Existem bênçãos em superar desafios. Com certeza. Gabriel, sabe qual era o meu maior medo de comportar? Sabe qual era o meu maior medo? Assim, que eu ficava assim, angustiado. Era passar fome. Muita gente pensa nisso. O pessoal pensa isso mesmo. O pessoal fala assim, mas eu vou para lá e como é que eu vou fazer para comer e tal? E assim, ficava preocupado com isso. E aí eu fui até que eu recebi, né, várias propostas, a gente foi trabalhando e tal. Eu era industriário na coisa, então eu trabalhava para ganhar, então eu tinha minha segurança ali, né? Mas eu falei, não, mas eu preciso me comportar, eu preciso sair, eu preciso conhecer isso. É uma área da igreja, eu vou ser um pastor e eu preciso conhecer isso. E aí eu fui e aí comecei a trabalhar. E aí é tudo bem organizadinho. É tudo bem certinho, você tem a sua oferta, você tem você faz a oferta, você tem a entrada, faz a oferta, não deu certo, você oferece a revista que é para a alimentação. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca me faltou nada. Amém, eu sempre que bênção. comportei, eu comecei numa campanha fechada, depois fui para aberta, eu preferia ficar na aberta, ficava alguns colegas e a gente comportava em cidades menores, próxima à campanha. E assim, nunca faltou, a gente sempre teve boa assistência do nosso diretor que estava ali, do assistente. Então, a gente nunca, lógico, tem que sair para trabalhar. Tem que sair para trabalhar. Se você ficar dentro de casa, óbvio que você não vai. Então, esse é um desafio e um medo que as pessoas às vezes passam, por incrível que pareça, pode ser simples. O que eu vou fazer? Se eu não conseguir nada para comer, não vou conseguir. Então a gente fazia um monte de parceria, eu combinava com o pessoal do restaurante, já tinha como almoçar todo dia, já fazia um preço melhor porque a gente ia todo dia para. Então, assim, é só você se adapta a muitas coisas. Esse é um dos grandes desafios que as pessoas têm, um medo também que as pessoas têm, mas eu acredito que é só você sair, trabalhar, não precisa se preocupar, que Deus vai abençoar e é Deus que está enviando, não é você. Isso mesmo. Com certeza, com certeza. Pastor Jean, eu acho que quem vai começar, você mesmo já deixou isso claro, tem muitos medos, né? Tem medo de como é que vai se comportar, como é que vão ser os amigos, como é que vai arrumar dinheiro para comer. Eu diria o seguinte, os medos, eles fazem parte da formação de qualquer profissional. Sim. Ter medo não é problema. O detalhe é você aprender o caminho para superar os medos. Então, se você tem medo de passar fome na comportagem, ou tem medo de não ganhar o suficiente para aquilo que você planejou, precisa, etc., está na hora de aprender a confiar mais em Deus. Porque essa é uma coisa que a gente desenvolve muito na comportagem. Essa comunhão com Deus para ter certeza de que você não está sozinho. Deus está com você. Isso mesmo. Não sei se vocês foram solteiros para o colégio, seminário, mas existem vários comportadores que foram casados e com 2 filhos. Eu já conheci até que tinham 3 filhos começando o seminário. E eles também vivenciaram experiências incríveis na comportagem. E além de manter a família, a educação dos filhos, o seu curso, a sua faculdade, conseguiram ainda ter uma vida bem estabilizada durante o colégio. E hoje são uma bênção no ministério. Então, até mesmo aqueles que têm responsabilidades maiores tiveram que se desprender do medo e avançar, confiar em Deus e avançar. Eu trabalhei muitas férias, foram 19 liderando e 6 comportando. Foram 24 férias. Nem gosto muito desse número, acho que vou ter que comportar mais uma. Mas foram 24 campanhas e Deus sempre proveu em todas elas. Algumas estava solteiro, metade do curso para frente estava casado, com responsabilidades, mas Deus sempre me deu além do que eu precisava. Agora sim, não te ilude achando que você vai chegar, pisar no primeiro dia de campanha, você vai começar tendo muito sucesso, fazendo... Olha, vai ter momentos que você vai ser provado, você vai ser testado. Quem nunca ficou uma semana sem vender? Tendo apenas o suficiente para se manter, comer, enfim, mas sem vender livros grandes. Isso acontece com qualquer um que passou na comportagem. Aliás, você falou uma coisa interessante. Vai ter momento em que a pessoa vai ser aprovada. A aprovação é parte do processo de formação. Sim. Então, se você passar, sei lá, umas férias, 2, 3, 4 férias e nunca passar nenhuma dificuldade, aí você também vai achar que aquilo ali é só venda, né?
Então, a provação, aquele momento ali que talvez seja um pouquinho espinhoso, ele é muito importante para a formação da pessoa, como pessoa, né? Ok, isso é verdade. Nós temos que lidar com a aprovação, com o não, né? Frustração. Exatamente. Lidar com o desconhecido, isso tudo tem um papel formativo. E superar isso na comportagem é incrível, porque quando você se torna um profissional e você não viveu isso, superar lá no ambiente da empresa, dentro do contexto do ministério, aonde você está atuando, principalmente se você decidir ser um empreendedor. Se eu falo com alguém aqui do curso de administração, que eu tenho muitos comportadores da administração, da contabilidade, e querem empreender, ter o próprio negócio. Amigo, você pode se frustrar, seu negócio pode ir na direção que você não está querendo, você pode quebrar, inclusive, como empreendedor, mas você pode se reerguer, reconstruir, construir um império de sucesso. Então, esse processo de frustrar-se, de receber não, faz parte do processo formativo. E, pastor Jean, você falou que comportou 4 férias, e o seu líder foi um líder muito conhecido aí, até hoje no Brasil, uma referência na comportagem. Imagino que o senhor aprendeu com ele aí muitas dicas de sucesso. Eu queria que você compartilhasse com a gente como o senhor trabalhava lá. Era de casa em casa? O senhor fazia indicação? Era na cidadezinha, fazia tudo ali, o setor público e as principais pessoas da cidade, palestra em empresa, não sei. Fala para nós aí a forma que o senhor trabalhava e algumas coisas que o senhor fazia que dava muito certo lá. Sim, é verdade. Mais uma vez, né, mencionar aqui o nosso líder, pastor Paulo Pinheiro, muito amigo, nós estudamos juntos, nos formamos juntos, e tenho um carinho muito especial por ele, por conta dessa comportagem. Hoje eu sou um pastor por conta de todo esse background, né, de toda essa história que a gente tem, e a comportagem faz parte da minha história, como outras coisas também, e a gente fica muito feliz. Então, assim, dicas de sucesso, tem muitas, são centenas, talvez, que a gente pudesse mencionar aqui, coisas que nós faríamos, coisas pequenas e até coisas maiores que acabavam dando resultado. Então, a primeira coisa que eu aprendi com o Paulo, pastor Paulo, a quantidade do seu sucesso e a quantidade de ofertas que você vai dar. Ele falou, se você der 3, 4 ofertas, você vai vender, a possibilidade é de 3, 4. Se você der vender 15, 20, então quanto mais oferta, você tem que se organizar. Você tem que se organizar para você fazer a quantidade de oferta. Então você não pode, porque é um período, como eu fiz campanha de estudante, ela é bem curta, você não comporta o ano inteiro, você fica ali, então você tem que, é intenso mesmo, você sai de manhã, chega às vezes à noite, e aí que eu percebi daí, nesse momento que a gente estava ali junto, aprendendo e tal, eu percebi que eu precisava identificar o meu público. Quem era o meu público? Então, eu comportava de porta em porta, eu sempre fui de casa em casa, só que eu queria identificar. Às vezes eu chegava em alguns horários que não eram convenientes. E aí eu via na cidade que eu estava ali, qual eram os horários melhores que eu tinha. E eu ia naqueles horários que eram mais produtivos para mim. Por exemplo, chegando perto do almoço, quando eu comportava de casa em casa, eu pegava as donas de casa. E aí, meu amigo, ninguém me atendia. E eu falei, não, esse horário aqui eu não posso ficar de casa em casa. Esse horário eu vou pro comércio, ou eu vou para algum outro lugar. E aí a gente ia adaptando as coisas. Então você tem que conhecer o seu público, conhecer onde você vai trabalhar, para que você possa fazer uma campanha efetiva. Falar, então eu deixo reservado essa parte aqui para esse horário. Essa parte aqui, que é de casa em casa, é o horário. Então, à tarde e à noite é quando eu mais vendia nas casas. Então, eu não tinha horário, não, meu filho. Eu chegava lá 8 da noite, marcava horário, e uma coisa que eu aprendi com o Paulo, isso ele falou para mim, falou assim, ó, se a pessoa disse que você não pode te atender, você pergunte qual horário. Aí a pessoa diga, esteja lá naquele horário. Porque se você não for naquele horário, acabou para você perdeu a venda. Gente, só um minutinho, pastor, vou deixar você falar um pouquinho mais. Mas só anotando aí para você não esquecer. As dicas do pastor foram muito importantes. A primeira delas é quantidade de oferta. Seu sucesso vai depender da quantidade de apresentação de ofertas que dá. É isso mesmo. Se você oferece para 5, você pode ter 1 ou 2 comprando. Mas se oferece para 10, você pode ter 4 ou 6 comprando. Então, primeira coisa é quantidade de oferta. Segunda dica que ele deu muito importante, que essa é excepcional. Conheça o seu público. Você está trabalhando com quem? Quais são os melhores horários para trabalhar com esse público? Então, definir esse nicho,
definir o seu público de trabalho é importantíssimo. Outra coisa que é interessante que ele citou é não perca as oportunidades. Se você visitou, abordou, não pode receber agora, marca o horário. Você tem que ter uma agenda de trabalho de horas marcadas. E legal que geralmente é você que oferece horário. Dona Maria, a senhora prefere às 7 ou às 8? E aí ela vai escolher entre as duas opções que você deu. É isso aí. Pastor, mais dicas? Não, teria centenas aqui, pastor, vai também tem, acho que teria muitas dicas aí, podemos mencionar aí, mas eu penso assim que quando a gente se dispõe a fazer e você começa a trabalhar e você vai entrando nas casas, você vai trabalhando ali com elas, você percebe que você mesmo vai direcionando para onde que você deve ir. Você começa a perceber. E hoje, o que eu não fiz na época, mas hoje eu faria, que eu percebo que são indicações. Eu não trabalhava com indicações, mas eu percebi que a indicação ela é tão importante, porque quando você chega na casa da pessoa, a pessoa acaba, você faz oferta, às vezes a pessoa não pode e tal, Sim. não vende, não perca essa chance. Diga para ela, ok, quem então você acha, você gostou do material? Gostei. Quem então você acha que seria importante ter essa informação? Quem você acha que você deveria receber? Tem algum parente, tem algum amigo, tem alguém próximo? Aí ela já indica. Meu amigo, quando você chega com alguém e fala, olha, eu tive na casa do fulano, ele achou muito legal. Seu amigo. Seu amigo. E então a gente acaba ganhando bastante. É difícil perder uma venda, assim, se a pessoa tiver condições, é difícil aí. Então, era uma coisa boa. Essa dica é de ouro, pastor. Com certeza. Indicação. Isso para bairros mais nobres, porque você não consegue, a pessoa não deixa você entrar. Em bairros mais simples, você bateu na casa, a pessoa entra, bebe água, você faz uma festa com a pessoa, brinca, porque ela está feliz ali de receber você, em bairros mais simples. Mas nos bairros, casas mais chiques, você precisa só com indicação e com horário, porque senão você não entra mesmo. Pura verdade, aproveitando o gancho da indicação, eu trabalhei bastante com indicação. Bastante. Você foi mais esperto que eu, tá vendo? Você... É muito bom. Aliás, pastor Jean, pastor Gabriel, eu comportei aqui em Brasília. Opa, que bênção. Eu não vou dizer o ano não, tá? Vou dizer sim. Aonde você comportou aqui? Eu comportei aqui em Brasília, é até uma história interessante, eu vou mencionar e com isso já vai algumas dicas. O meu assistente, nesse momento, não é interessante dizer o nome dele, mas ele me perguntou, você vai comportar onde? Eu falei, eu vou comportar no plano. Aí ele deu uma risada e falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho. Por que? Eu perguntei. Ele falou, por quê? Isso foi em 1997, 97. Aí ele falou, porque ninguém comporta no plano. Então, eu acho que é bom você pensar em outro lugar. E eu disse, não, se ninguém comporta, então tá virgem. É aqui que eu vou comportar. É aí que é o lugar bom. Me dei bem. Agora, eu trabalhava com indicação. Então, eu trabalhei de diversas maneiras. Trabalhei de porta em porta, trabalhei com indicação, muita indicação, trabalhei dando palestra nas empresas e igrejas. E aqui em Brasília, eu comecei com as igrejas. Curiosamente, não dei palestra em nenhuma igreja adventista, né? Que beleza. Mas me dei muito bem. Agora, a gente ia numa casa, dali já pegava 2, 3 endereços, e isso ajudava pra caramba. Deixa eu dar minhas dicas aqui de maneira bem direta. A primeira delas, eu diria assim, para não repetir nada do que o pastor Jean falou, porque já foi muito bem explicado. Primeira delas, tenha alvo. Tenha alvo. Tem um alvo. Quando eu falo em alvo, eu posso dizer letra A e B. Letra A, um alvo de visitação e ofertas. E letra B, um alvo de vendas. De vendas. Ou seja, enquanto você não alcançar aquele alvo, não durma tranquilo. Não se aquiete. Corra atrás. E isso funcionou muito bem aqui em Brasília, porque não era fácil. Mas a gente trabalhava com alvo e a gente só quietava quando conseguia o alvo. Exemplo. O pastor Jean falou também, para mim foi muito prático aqui. Durante o dia era muito difícil encontrar as pessoas em casa. Então, a maior parte dos nossos contatos para visitas eram à noite. E às vezes a gente saía da casa da pessoa, a pessoa começava a conversar, se empolgava e a gente também. E a gente saía 10h30, 11 horas, a gente ficava até meio acanhado. Não, eu tenho que ir, que está ficando tarde para você. A pessoa, não, calma, vamos conversar um pouco mais. E a gente acabava ficando um pouco mais. Então, tenha alvo. Isso é muito importante. Outro, trabalhe. Não fique esperando, não. Não porque está chovendo. Tá, dá um jeito.
encosta o carro debaixo de uma marquise, usa um guarda-chuva gigante. Tá muito sol, dá um jeito. Essas coisas não podem ser desculpas. O comportor, ele tem que estar preparado para todo tipo de clima, de realidade, de circunstância. Tem que trabalhar. Se não trabalhar, você não vai alcançar o seu alvo. Ok? Mais uma. Na hora da oferta, agora vai mais para a hora da oferta. Na hora da oferta, e isso você vai receber no treinamento, evidentemente, mas eu vou dizer isso apenas como dica rápida aqui. Faça de maneira bem simples, bem clara e bem ao ponto. A introdução, a apresentação e o apelo. Se você só vender e não chamar a pessoa para um apelo, você só apresentar e não chamar a pessoa para o apelo, dificilmente a pessoa vai tomar a iniciativa de dizer, então, é você que tem que conduzir a pessoa para poder ela tomar a sua decisão. Pronto, 3 práticas aí. Maravilha. E, pastor, conta para nós uma experiência que foi marcante para o senhor na comportagem, um milagre que talvez é possível ser vivido através no Ministério de Publicações. Conta a história para nós aqui. Eu tive várias experiências, né? E contei algumas já lá quando a gente foi visitar os nossos comportores ali. São histórias que realmente marcam a gente. Mas teve uma que foi muito importante para mim, pessoalmente. Né? Eu estava numa campanha aberta, né? Estava com 2 outros colegas e aquelas férias estava muito ruim, não tava legal, estava vendendo de porta em porta, não estava muito bem. E a gente foi quando eu comecei a abrir, não empresa, mas abrir instituições. Aí eu consegui um contato do pessoal da Polícia Militar, o capitão, né, que era o comandante ali, consegui falar com ele, e eu chamei um amigo meu para a gente ir junto, e a gente foi lá, falou para ele, explicou a oferta, e a gente estava indo mal, a gente não estava vendendo nada e tal, e a gente orou, falou, Senhor, ajuda, né, por favor, a comportagem é tua, né, a gente está aqui, né, lógico que eu preciso também, mas me ajuda, me dá uma resposta aí, por que a gente não está vendendo nada, a gente tá muito ruim. E aí a gente conseguiu falar com o capitão, e ele fez assim, tentou entender, mais ou menos, a gente explicou para ele e tal, foi, e no final ele falou, não, tá bom, pode falar com a turma, com o batalhão. Aí nós fomos lá e marcou o dia, marcou o horário, nós fizemos a oferta, ele reservou, o pessoal, né, do militar são muito bem organizados, ele queria entender direitinho o que era para não entrar nenhuma furada. Quando a gente explicou para ele que falava sobre família, saúde e tal, e aí ele colocou todo mundo na sala, e aí nós fizemos a apresentação e falamos, e aí no final a nossa surpresa, quase assim, foram mais de 20 coleções que a gente conseguiu vender ali. Então, assim, deu um up assim na gente, a gente ficou tão animado, a gente agradeceu a Deus e tal, e foi muito bom para a gente, foi uma resposta de Deus ali para a gente. E a gente, lógico, a gente dividiu, nós estávamos em 2, acabou ficando um pouquinho, metade para cada um, mas a gente ficou. E o que foi legal foi que a gente combinou para entregar lá no batalhão mesmo. A gente não foi na casa deles entregar. Então, economizou muito para a gente, porque você não precisava ir lá entregar na casa. Então, a gente combinou ali o dia, falou, quando chegar a gente vai trazer aqui, te trouxe. E assim, praticamente não teve nenhuma falha. Foi todo mundo, né? Foi muito legal. E todo mundo, e como foi o capitão que estava, né, ninguém à frente, então praticamente ninguém queria, né, falhar ali, então todo mundo foi. Então, assim, foi uma experiência de venda, né? Não foi mas para mim foi especial. Por quê? Porque a gente orou antes, nós pedimos a Deus, Senhor, a gente precisa desse. Foi a resposta das orações. Então, às vezes parece ser uma coisa simples, uma venda, tal, mas para a gente foi importante naquele momento, né? Então, certamente cada um de nós aqui tem uma experiência, teria outras para contar, mas escolhi essa hoje para contar para você. E outra coisa, pastor, não haveria outra forma de, num batalhão, nós alcançarmos todos aqueles soldados, cabos que estavam ali. Então, a comportagem provavelmente foi o único meio. Então, foi milagre que foi resposta às orações.
E foi milagre porque não havia outra forma, provavelmente, de alcançar cada um deles. Deus usou vocês para alcançá-los através dos livros. E pastor Evaí? O tempo é curto, não dá para a gente contar uma história de meia hora, tem que ser curta, né? Mas a minha experiência vai ter sempre alguma semelhança entre uma experiência e outra. Aquele momento difícil, em que você está orando, está saindo, está dando oferta, mas vai chegar esse momento para todo mundo, que a gente não está vendendo muito. E a minha experiência foi em Manaus. Foi a primeira vez que eu fui a Manaus. Para começar, nós éramos um grupo pequeno, nós éramos só 7, e não dava 3 duplas, né? Não dava 4 duplas, né? E aí 3 ficaram juntos, 2 ficaram para ali, enfim, eu tinha uma pessoa que estava comigo. E nós começamos a dar as ofertas e nós não vendíamos nada. Nós ficamos aí pelo menos quase 3 semanas, uns 17, 18 dias, nada. Sabe que você sai, volta, dá oferta, fica até tarde e não dava. Então, assim, com isso aqui, pastor Gabriel, eu até quero advertir a quem está nos ouvindo. Isso é perfeitamente, não sei se eu posso dizer, normal ou comum. Eu diria que é normal, não comum, né? Então, se você ficar uma semana, 5 dias sem vender, não se preocupe. Continue trabalhando. Deus vai abrir as portas. E aí? Depois de muito tempo sem vender, a gente orava e pedia a Deus e conversava e se consagrava, mas não vendia. Até que nós conseguimos abrir uma igreja, eu com a minha dupla, meu parceiro lá. Nós abrimos uma igreja, era uma igreja batista, e a gente fez a palestra, pegou os endereços, começamos a visitar e faltava pouco tempo para terminar as férias. E a gente começou a vender. E nós começamos a vender. E aí veio a curiosidade. Como faltava pouco tempo para terminar as férias, a gente não estava fazendo pedido. A gente estava vendendo a pronta entrega, que ainda era mais difícil ainda. Sim. Né? Mas como a gente trabalhava com coleções, naquela ocasião eram as belas histórias da Bíblia, a gente fazia a divisão do valor para ficar mais fácil para a pessoa, etc. e tal. E a gente tinha aí menos de 2 semanas para terminar as férias, e quando a gente começou a vender, até aí a gente não tinha vendido nada, só a revistinha para comprar o almoço. Começamos a vender. E a gente vendeu tanto, pastor Jean, eu não consigo lembrar que exatamente o número, já faz bastante mensurar tempo. Aí, né? Mas assim, a gente vendeu tanto que acabaram todas as coleções que a gente tinha em Manaus. Nossa. Nós vendemos tipo assim, como se fosse hoje mais ou menos, umas 30 coleções. Nossa, a gente vendia 2, 3 coleções por BHB? dia. Belas histórias da Bíblia. Nossa. Belas histórias da Bíblia. aí. Acabou. A gente não tinha mais no estoque. O assistente não tinha, a loja dos céus não tinha, a gente foi pegar nas outras campanhas, já não tinha. Foi algo assim espetacular, sabe? Extraordinário. Mas antes a gente teve que ficar quase 3 semanas sem vender. É aquilo que a gente falou no começo, né? É o momento da prova. Deus tem algo, mas ele está separando um momento especial. Você tem que resistir, persistir, continuar, acreditar até dar certo. A gente voltou com às umas vezes, 3 bolsas cada um. Desiste, né? A gente às vezes desiste ali no meio do caminho, né? E aqueles que perseveram, que vão realmente até o final, acabam recebendo as bênçãos aí, né? Então, realmente uma história. E essas coisas bonita. marcam, né, pastor Sim, Jean? Porque a gente nunca esquece. Cara, eu tive que sofrer, ralar, tive dúvidas, né? Fiquei pensando, será e tal. Mas no momento certo, Deus abre as portas e a gente voltou de Manaus com dinheiro. Teve uma experiência que me marcou, foi em meio a quase que uma frustração. Eu recebi do meu líder um bairro nobre para trabalhar, e todo dia batendo nas casas eu encontrava apenas a diarista, a empregada que me atendia, os proprietários nunca estavam. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou dar oferta para elas. Então eu ia lá, fazer a apresentação para elas, e nessa insistência o resultado estava sendo pequeno que eu precisava. Aí um dia, conversando com uma diarista, eu falei assim, eu sou patroa, trabalha onde? Hospital regional. Hoje ela chega cedo, posso voltar aqui umas 5 horas para encontrar. Não, ela está fazendo plantão. Aí eu pensei assim, nossa, e é perto daqui, acho que eu estou trabalhando do jeito errado. Lá no plantão deve ter cliente em potencial. Aí eu fiquei ali com aquilo na cabeça, quando à noitezinha fiz um lanche. Aí eu fui para a recepção do hospital. Parei um segundo, daqui a pouco chega na parte de emergência, primeira ocorrência, ambulância entrando, gente levando, mulher chorando. Eu já sentou na recepção. Aí eu já me levantei, já fui perto. O que foi que aconteceu? Tava parecendo um jornalista. O que foi que aconteceu? Aconteceu isso aqui, tomou uma facada e não sei o quê. Começou a contar ali a questão trágica. Aí eu comecei a entrar dentro do assunto. Falou, dificuldade com os filhos.
Comecei a conversar com ela, abri minha mochila, filhos vencedores, você tem filhos menores, para evitar que isso aconteça com seu filho menor também, tal. Rapidamente a mulher abraçou e comprou. Falei, olha, esperei mais um pouquinho, aí vi um outro correndo, sentou, e você tá aqui, o que não, tô esperando meu marido, um problema cardíaco. Falei, interessante, tá como hoje. Enfim, as minhas férias eu passei quase inteira trabalhando no hospital. Passou as férias no hospital. Era na emergência. Olha a importância de conhecer o seu público, né? Onde você percebeu ali, né? Que legal. Exato. Detectou uma oportunidade. Exato. E quando demorava para chegar alguém passando mal, para eu ir no familiar... Você já ficava nervoso. Não, cadê meus clientes? Cadê meus clientes? Mas aí eu fui para enfermeiras, estava em plantão, né? Que estava ali, aquele período ali de folga delas, ia lá, até alguns médicos, né? Estavam meio ociosos, e eu sentava e visitava. Então, eu trabalhei com os médicos, enfermeiros, mas especialmente com familiares de quem levava alguém ferido, machucado, alguma coisa. Era um momento que eu apresentava ali uma solução para que não acontecesse novamente, pudesse proteger aquela família. E foi uma benção. Eu lembro que eu alcancei mais de 2 estipêndios na época, mais de 2 bolsas, trabalhando no hospital regional. Foi legal. Essa eu nunca tinha ouvido falar, que você vendia alguém conseguiu vender, tirar a bolsa ali, pelo menos a boa parte, na recepção de um hospital, né? Agora tem um detalhe. Você vê que história, como Deus usa, né? Era à noite, tá? Não era de dia. Porque de dia o fluxo era muito grande. Então, as vendas começavam a acontecer mesmo depois das 9h30 da noite. Pega a dica aí, você que está nos ouvindo, tá? E às vezes eu voltava para casa 2h da manhã. Claro, aí no dia seguinte eu tinha que sair mais tarde, enfim. Mas era... Você ajustou, né? Ajustei. Às vezes eu madrugava. Porque, por exemplo, 3h da manhã, às vezes ficava um deserto, hospital, um silêncio assim terrível, o pessoal querendo cochilar. E aí o momento que eu ia visitar os plantonistas. Fazer um plantão. Atrapalhar um pouquinho do cochilo deles, mas vendia o material. E, queridos, nós chegamos ao final de mais um podcast. Foi uma bênção aqui estar com vocês, lições. Vocês querem dar um recadinho aí para os ainda indecisos? Sou Jean. Bom, quero dizer primeiro, agradecer, pastor Gabriel, pela oportunidade de relembrar algumas coisas que nós vivemos, que a gente vai entrando aqui no dia a dia, né, no trabalho e tal, a gente acaba entrando só na rotina de administradores. Então eu quero dizer para você que muito obrigado por estar aqui e poder relembrar esses momentos com vocês. Eu quero mandar um recadinho assim para você que está nos assistindo. Não tenha dúvidas. Quem revelou isso para nós foi Deus, através do Espírito de Profecia, através de Ellen White. Não tenha medo. Essa é a obra de Deus. Deus que colocou no coração. Os pioneiros que começaram ali, porque essa é uma mensagem que deve chegar à casa das pessoas. Eu sempre digo, eu aprendi recentemente sobre isso, e foi muito bom esse aprendizado que eu tive, que as nossas TVs, elas podem ser desligadas em 10 segundos. As nossas rádios podem ser fechadas, as nossas igrejas podem ser fechadas, os pastores podem ser impedidos de pregar, as associações podem ser fechadas, tudo isso aqui o governo pode fechar e acabar com tudo em alguns minutos ou alguns dias. Nós podemos ser encerrados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O livro que foi vendido, que foi ofertado e a pessoa comprou, que está lá na estante dele, isso ninguém pode tirar das pessoas. Ninguém vai entrar na casa da pessoa e tirar o livro. Ou seja, existe um texto do Espírito de Profecia que diz que no momento certo, num tempo específico, esses livros vão brilhar nas estantes. Na verdade, é que vão despertar interesse das pessoas para elas conhecerem. Então, você vai estar trazendo sustento para você, mas você vai estar abençoando as pessoas. Amém. Eu queria dizer assim para quem está pensando aí, né? Comporto ou não comporto? Tome sua decisão. Comportagem, foi dito aqui várias vezes, é uma escola, na verdade é uma faculdade, é uma graduação. Você vai aprender muita coisa para a sua vida, para a vida da sua família, inclusive conhecendo os materiais. Esses materiais podem ajudar a transformar, quem sabe, hábitos na sua própria vida, começando por você e depois levando isso para as pessoas com quem você vai estar em contato. Não tenha dúvida, realmente esse é um bom caminho para todos aqueles que querem crescer na vida de alguma maneira. Agora, tem um detalhe. Lembre-se
que comportagem não é uma ocupação para quem está desempregado, para quem nunca fez nada, para quem está ocioso. Claro, se você está desempregado, se você está ocioso, também é bem-vindo. Mas não é apenas um gancho para você sair de uma situação crítica. É realmente uma missão dada por Deus. É hora de comportar e eu diria, pastor Gabriel, é hora de avançar. É isso aí. Pode avançar. Você precisa avançar, crescer. E olha, muito obrigado pela companhia, por aceitar o convite. Sei que vocês têm agendas cheias, bem corridas, especialmente o pastor Jean, como presidente aqui do campo, tem muitas demandas. E eu fico muito feliz, pastor, porque o senhor sempre atende convite à comportagem. Sempre. Já visitou nossas equipes de estudantes, já se colocou à disposição de visitar o Sonhando do Alto, nos encontros mensais com os efetivos, no podcast. Então, muito obrigado pelo apoio, por estarmos juntos aqui nessa missão. Muito obrigado mesmo, pastor. A alegria foi nossa, pastor Gabriel. Tá, pode contar sempre com a gente. Nós aqui, o campo, a APLAC, nós acreditamos nas orientações de Deus e cremos na comportagem. Amém, obrigado. Pastor Ivaí, também muito obrigado por separar um tempo para estar com a gente. E você, obrigado por nos acompanhar, nos seguir, tá bom? E continua recebendo conteúdo da gente. Valeu, obrigado, pastor Gabriel. Vocês que estão nos ouvindo já perceberam que toda a equipe da Plaque está comprometida com a comportagem. Todos nós comportamos, acreditamos nisso e deixamos para você como desafio. Vá em frente. Amém. Deus abençoe. Obrigado, gente. Até mais.